Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e pela graça do Senhor eu estou aqui novamente, irmãos. Olha, eu não sei você, mas todo dia eu comemoro, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade, porque eu sei que não é fácil. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos muitas aflições, mas devemos ter bom ânimo. E o que é bom ânimo, irmãos? É otimismo, é você enxergar a vida com bons olhos, é você entender que tudo contribui para o seu bem. Irmãos, não importa se as situações à nossa volta, na nossa própria vida, estão totalmente desfavoráveis, não importa. Você tem que aprender a controlar o seu espírito, o seu coração. Amém? A Bíblia diz que o homem que controla o seu espírito, ele vale mais do que um guerreiro que conquista muitas cidades. Então eu senti no meu coração aqui hoje de falar com você sobre como você pode controlar o seu coração. Irmãos, o nosso coração é ansioso, a gente quer as coisas para ontem, a gente não quer ficar 3 minutos numa fila, o que dirá esperar uma resposta de Deus. E talvez você já tenha orado há muito tempo e você vem orando comigo a cada manhã, a cada noite, e você está em busca de uma resposta, está em busca de uma palavra, de uma direção. E parece que a sua vida está travada, não é assim? A sua vida está sem sair do lugar, não tem nada de novo acontecendo. Mas deixa eu te falar, fique nessa dependência de Deus. Não haja por conta própria de jeito nenhum. Não tome a decisão na frente, antes de Deus te dar uma resposta. Sabe por quê? Porque senão o sofrimento pode ser muito grande. Você pode ficar num ciclo que nunca se encerra, num deserto que nunca acaba. E eu vou te mostrar na Bíblia hoje o que Deus colocou no meu coração. Talvez você não saiba, mas no Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi liberto do Egito através de Moisés, eles atravessaram o Mar Vermelho e eles entraram então no deserto. E naquele deserto existia uma nuvem, que era a presença de Deus manifesta. E a Bíblia conta que essa nuvem, ela se movia e então o povo deveria se mover, porque se eles estivessem fora da nuvem, eles sofreriam com o calor do deserto. E então a Bíblia conta que essa nuvem servia para proteger o povo do calor e também para dar direção, para mostrar para eles se eles deveriam avançar ou não. E enquanto eu orava aqui, irmãos, Deus me mostrou de uma forma muito específica que a nuvem está parada. Não é momento de tomar decisões bruscas, não é momento de você fazer algo que Deus não está mandando você fazer. Eu sei que essa é a parte mais difícil, é a parte onde nós dependemos de Deus totalmente e nós confiamos que Ele vai fazer algo. Confiamos que tudo tem um propósito na nossa vida, até mesmo o momento de descansar. O povo de Israel, então, eles tinham um momento de descansar e um momento de avançar. E eu vou te mostrar aqui também algo que Deus fez na vida daquele povo, no meio do deserto, que eu tenho certeza que eles não gostaram, mas foi para o bem deles, foi para a proteção deles, e você vai ver como tudo isso se encaixa na sua própria vida, tá bom? Antes de começar com essa mensagem, eu só quero pedir rapidinho para você clicar em gostei, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas, e também se inscreva no meu canal. É só você clicar no botão aqui embaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho, clica nele também e selecione a opção todas para você receber aí no seu celular os próximos vídeos, tá bom? Então, irmãos, é muito importante nós sabermos a fase em que nós estamos na nossa vida. E a palavra de Deus nos mostra um acontecimento muito impactante lá no livro de Êxodo, capítulo 13, o versículo 17 e o 18, que fala exatamente daquele momento em que o povo tinha atravessado o Mar Vermelho e agora eles estavam entrando no deserto. E eu quero ler para você o que a palavra diz. Preste muita atenção. Diz assim, ó: quando o faraó finalmente deixou o povo sair, Deus não os levou pelo caminho principal, que atravessa o território dos filisteus, embora fosse a rota mais curta para a terra prometida. Deus disse: se o povo enfrentar uma batalha, ele pode mudar de ideia e voltar para o Egito. Irmãos, eu falei para vocês sobre o momento em que o povo estava no deserto antes de alcançar a terra prometida. E eles então tinham uma nuvem que todo dia pairava sobre eles, protegendo do calor e dando direção, certo? Só que agora nós vamos voltar um pouquinho e nós vamos até o momento em que Faraó libertou o povo e você vai ver o que Deus fez com aquele povo, que com certeza eles não gostaram, mas foi a melhor coisa que Deus poderia ter feito.
E eu quero ler para você o que está escrito em Êxodo, capítulo 13, o versículo 17 e 18. Preste muita atenção, olha só o que está escrito. Quando o faraó finalmente deixou o povo sair, Deus não os levou pelo caminho principal que atravessa o território dos filisteus, embora fosse a rota mais curta para a terra prometida. E Deus disse: se o povo enfrentar uma batalha, pode mudar de ideia e voltar para o Egito. Por isso Deus os levou para um caminho mais longo pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho. Amém? Olha só que interessante, irmãos. O Senhor tinha acabado de libertar o seu povo da escravidão no Egito, certo? Mas em vez dele escolher a rota mais rápida até a terra prometida, ele preferiu conduzir aquele povo por uma estrada mais comprida. E talvez você esteja se perguntando, mas por quê? Por que Deus fez isso? Irmãos, Deus que sabe tudo, Ele enxerga tudo, Ele sabia que o povo de Israel não estava preparado para as batalhas que eles encontrariam pelo caminho. Aquelas pessoas estavam vindo de séculos de escravidão, eles não tinham experiências de guerra e com certeza assim que eles percebessem que estavam correndo risco de vida por causa dos inimigos filisteus, eles iriam querer voltar para o Egito. E às vezes, irmãos, nós também nos perguntamos assim: Senhor, por que a minha vitória está demorando tanto? Por que eu vejo tantas pessoas alcançarem a bênção? Elas chegam ao objetivo delas muito antes de mim. Irmãos, eu creio que a resposta está justamente nesse exemplo dos israelitas. Deus, na verdade, não está atrasando os planos dele. Ele está nos protegendo de desafios que a gente ainda não está pronto para enfrentar. Entendeu? Deus conhece a nossa força, Ele conhece o nosso temperamento e também a nossa fé. Deus sabe o que pode te fazer desistir ou duvidar do poder dele. Por isso Ele vai te levar no ritmo dele. É algo único que Ele está fazendo e Ele com certeza está fazendo o melhor. E é nesse processo onde parece que tudo é mais longo, tudo é mais demorado, que você está crescendo, você está amadurecendo e você está aprendendo a confiar totalmente nele. Amém? Olha, irmãos, durante muitos anos da minha vida eu me questionei isso. Eu ficava me perguntando: Senhor, por que para as outras pessoas tudo é tão mais fácil? Por que tudo na minha vida é tão difícil assim? Por que as coisas têm que ser tão complicadas, demoradas? Irmãos, hoje eu olho para trás e eu entendo. Deus estava me guardando, me protegendo. E eu louvo ao Senhor por cada oração que Ele não atendeu. Toda oração que Ele falou não, eu agradeço porque eu entendi hoje que o plano do Senhor é sempre melhor e maior que o meu. E eu desejo que você tenha essa mesma conclusão. Amém? E tem um outro exemplo na Bíblia, irmãos, que é muito poderoso. É o exemplo de Davi. A Bíblia conta que o profeta Samuel ungiu Davi como futuro rei de Israel, quando ele era ignorado pelos seus irmãos e até pelo seu pai. Mas será que Davi se tornou rei no dia seguinte, irmãos? É claro que não. Houve um processo muito demorado, onde ele enfrentou gigantes, ele foi perseguido pelo rei Saul, que era o rei da época, e teve até um momento em que ele precisou fugir para as cavernas para não ser morto. Enquanto isso, irmãos, o Senhor estava preparando o coração de Davi, ensinando ele sobre dependência, humildade, coragem, obediência. E da mesma forma, quando você olha para o seu dia a dia e você se sente naquele deserto terrível, lembre-se de uma coisa: Deus está te preparando, Ele está moldando a sua fé, Ele está tornando o seu coração mais sensível à voz dEle. Pode ter certeza disso. E isso vai evitar que quando a bênção chegar, você não esteja preparado para lidar com ela. Irmãos, quantas pessoas hoje, elas pediram algo a Deus, mas elas não souberam esperar, não deixaram que Deus trabalhasse no coração delas durante o deserto. E aí, quando a bênção chegou, elas se afastaram, se desviaram, e hoje o coração delas não está mais na presença do Senhor, infelizmente. Irmãos, olha, eu tenho visto tantos exemplos assim que eu poderia contar para vocês, mas eu quero contar só mais um exemplo, que é na vida do apóstolo Paulo. A Bíblia conta que depois que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele não começou de uma hora para outra o seu ministério, entendeu? Não foi assim, num passe de mágica. Ele passou por um longo período no anonimato, ele não era conhecido, e ali ele foi sendo instruído, parecia que ele estava perdendo tempo. Deus permitiu que o apóstolo Paulo ficasse um tempo na Arábia, e depois ele começou a pregar, e ele começou a fundar igrejas. E aí, irmãos, mesmo quando ele começou o ministério dele, Paulo ainda enfrentou muitas tempestades. E literalmente ele enfrentou tempestades mesmo, entendeu? E lá no livro de Atos, capítulo 27, fala sobre um naufrágio que levou ele até uma ilha chamada Ilha de Malta.
E quando ele e as pessoas do barco achavam que estavam sofrendo um atraso, que aquilo não passava de um desperdício de tempo, irmãos, na verdade aquilo se tornou uma oportunidade para Paulo pregar a palavra e realizar muitas curas nos moradores daquela ilha. A Bíblia então deixa muito claro que era necessário que eles passassem por aquele lugar, entendeu? Então perceba como Deus ele muda as rotas da nossa vida. Aquilo que a gente acha que é um atraso, depois a gente vê que na verdade é uma ponte que Deus está nos levando para o sobrenatural. E talvez você esteja num momento muito parecido com esse. Você acha que está naufragando, que tudo está saindo do controle, mas na verdade, irmãos, Deus continua no trono. Ele não perdeu o governo da sua vida. Ele ainda te ama de forma incondicional. Ele sabe do que você precisa e do que você consegue suportar. Eu costumo dizer que as bênçãos, elas vêm em conta-gotas. Porque, irmãos, se Deus for nos dar tudo que a gente pede, na nossa hora, do nosso jeito, a gente não suporta, irmãos. E eu falo isso porque eu já vi muitos casos de pessoas que prosperaram, de pessoas que tiveram uma vida melhor, que tudo começou a dar certo e o coração da pessoa não estava preparado. Então deixa Deus fazer tudo do jeito dele, tá bom? Deus ele pode abrir o mar vermelho, ele pode fazer maná cair do céu, ele pode fazer uma nuvem te acompanhar. E quando a gente vê todos esses milagres que Deus fez, na maioria das vezes o povo estava no meio do deserto. É o lugar mais difícil que tem, mas é o lugar mais seguro da terra, é o lugar mais seguro que nós podemos estar, tá bom? Mesmo no deserto, nós vemos o cuidado de Deus de uma maneira sobrenatural. E eu poderia passar aqui horas e horas te contando exemplos de como Deus trabalhou na minha vida. E eu tenho certeza que à medida em que eu fui falando aqui com você, você também foi se lembrando de muitas vezes em que as coisas pareciam se atrasar. Parecia que você estava parado no tempo, estava perdendo tempo na sua vida, mas hoje você reconhece que Deus na verdade estava te poupando de muito sofrimento. Isso serve também para a sua vida emocional. Quantas mulheres e homens terminam o relacionamento e não deixam o tempo cicatrizar as feridas, e aí você procura um novo relacionamento, tudo para suprir a carência do seu coração. Se você está passando por isso, tome cuidado. Eu costumo dizer que o diabo entrega tudo de mão beijada, mas Deus só te dá algo depois de ter a sua fé provada. Amém? Então deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Essa foi a mensagem que Deus tocou muito forte aqui para te entregar. Eu tenho certeza que Ele vai te guardar das armadilhas, Ele vai transformar o seu coração a cada dia, e quando chegar a bênção, vai ser de uma forma tão natural, e você vai continuar com esse coração humilde, parecido com o de Jesus, tá certo? Nós vamos orar agora. Eu só quero pedir para você escrever aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas, tá bom? E no final da oração não saia, mas antes compartilhe com seus amigos e familiares. Eu creio que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra de hoje, tá bom? Vamos orar então, feche os seus olhos. Eu quero interceder pela sua vida agora. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais uma palavra. Obrigado, meu Deus, pela nossa vida, pelo ar que nós respiramos. Nós te louvamos, Senhor, porque mesmo quando nós não entendemos os teus caminhos, nós podemos descansar na certeza de que eles são perfeitos, são os melhores caminhos, os mais seguros. Por isso, meu Pai, nesse momento, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está orando comigo, cada coração que talvez esteja cansado de esperar, que se sente frustrado pelo atraso. Eles acham que é um atraso, mas na verdade é proteção do Senhor. Ó, meu Pai, eu peço que o Senhor capacite os teus filhos, que o Senhor dê força do alto, que eles recebam uma unção de paz, de confiança e de esperança. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar as coisas na visão espiritual. Enquanto o Senhor não mover a nuvem, nós queremos ficar parados na dependência de Ti. Ó, meu Pai, eu te peço perdão também pelos nossos pecados. Se em algum momento nós duvidamos do Teu amor, se nós murmuramos contra o tempo da espera, ou se tentamos resolver as coisas na força do nosso braço, nós pedimos o Teu perdão, Senhor. Purifica o nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu sangue foi derramado na cruz e ali o Senhor pagou a nossa dívida e agora nós temos acesso direto ao trono de Deus, à presença do Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo. E eu oro nesse momento por pessoas que estão enfrentando doenças físicas, emocionais. Em nome de Jesus eu ordeno que toda doença saia desse corpo agora. Jesus, cura essa pessoa, Senhor. Cura, Senhor, essa enfermidade.
Essa pessoa está apresentando diante de Ti o pedido de oração. O Senhor sabe as dores que ela tem enfrentado, os problemas de pressão alta, diabetes, as inflamações, problemas nos ossos, articulações. Eu ordeno, saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora também em favor das doenças emocionais, síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Oh, meu Deus, que a Tua paz invada o coração dessa pessoa. Tira com a mão, Senhor, toda dor, todo aperto no coração, Senhor. Não deixe essa pessoa continuar nesse deserto, Pai, por muito tempo. Ajuda-nos, ó Pai, a termos expectativas de milagres. E mesmo nessa situação difícil, que essa pessoa possa ver a Tua mão, a Tua proteção, o Teu cuidado. Pai, eu peço para que o Senhor restaure relacionamentos, abra portas de emprego, cure os traumas, as feridas e renove as forças de quem já estava quase desistindo. Pai, que cada pessoa agora receba o Teu toque, acalma o nosso coração e nos faça enxergar que tudo está debaixo do Teu controle. É no nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.